Oi, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui com os irmãos para começarmos um novo estudo. E esse estudo que agora vamos fazer é um estudo também de base. É um estudo que nós estamos fazendo os preparativos, né, para começarmos um estudo com muita revelação, com muita coisa nova e muita coisa interessante. Coisas essas que vão deixar os irmãos pasmos, tenho certeza. Então nós temos que necessariamente passar por esses estudos que são de fato uma continuação do último estudo da Transfiguração, em que nós vamos falar agora sobre aqueles momentos finais da vida de Cristo, para que nós possamos ter em mente esses acontecimentos e aquelas coisas que aconteceram paralelamente ao seu ministério. Note bem, paralelamente àquelas coisas que a gente muitas vezes, quando lê o texto, não percebe. Que a gente está lendo o texto para crescimento espiritual, está lendo o texto de uma forma doutrinária e não para entender o que está acontecendo paralelamente. Então nós vamos entrar nesse estudo aqui justamente para entender as circunstâncias paralelas do ministério de Jesus naqueles momentos finais de sua vida e assim conseguimos ter a base para avançarmos em frente. Agora, no final desse estudo eu vou lançar uma pergunta ou um tópico que vai deixar os irmãos surpresos e até mesmo céticos, como eu vou chegar lá e vou falar para os irmãos. E é em cima desse texto, desse tópico, dessa revelação que eu vou fazer no finalzinho aqui, que nós vamos dar continuidade para entrarmos em revelações mais profundas. Assim sendo, nós temos por tema dessa vez aqui a vitória singular de proporção universal de Jesus. Obviamente, singular, os irmãos entendem por quê. E de proporção universal, os irmãos vão entender durante esse vídeo, mas também já está relatado em vídeos anteriores, né? Mesmo esse da Transfiguração, que fala realmente da repercussão universal do ministério de Jesus. Então vamos começar aqui, né, com um texto bíblico que se encontra em Salmos capítulo 25, verso 14, e que nos diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. É um estudo, é conhecimento, né, a partir do momento em que nós cremos e buscamos a Deus através de sua palavra. Os estudos que estamos fazendo não têm nenhuma pretensão doutrinária ou de crescimento espiritual. Numa mensagem dessa natureza, se isola um texto bíblico como tema principal e assim se interpreta ou se desenvolve uma narrativa com vistas ao crescimento da igreja como um todo. Todavia, aqui é uma jornada de conhecimento e aprofundamento nos mistérios de temas difíceis da Bíblia e nas camadas mais profundas da revelação bíblica. Essa jornada nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a compreender os mistérios da palavra de Deus. Irmãos, nos 2 vídeos anteriores, nós vimos o momento da transfiguração e os preparativos espirituais e finais para a efetivação dos acontecimentos profetizados por Deus há milhares de anos. De fato, onde muitos consideram Gênesis 3,15 como proto-evangelho, eu, pessoalmente, considero Gênesis 1,1, logo no início da Bíblia, né? Isso porque ali Jesus se revela com um propósito. Obviamente isso vai ser objeto de um estudo posterior, não agora, porque nesse versículo também tem muita revelação em Gênesis 1:1. E esse versículo realmente é um estudo que se encontra também na internet também. Eu gostaria também de desenvolver, porque é interessantíssimo esse estudo do capítulo 1:1 de Gênesis. Nesse estudo, vamos considerar e analisar de forma rápida os momentos finais e decisivos que culminaram no cumprimento de toda a profecia e a vitória extraordinária e singular de Jesus Cristo. Este estudo tem como objetivo criar as bases necessárias para a compreensão dos acontecimentos e sua repercussão no mundo espiritual. Ainda considerando o vídeo aqui postado sob o título Jesus, o alicerce de todo o conhecimento, que traça, né, a vida de Jesus paralelamente ao seu ministério, que acontecia paralelamente, levamos em conta que, enquanto Jesus realizava a sua missão e ministério, paralelamente, ele se preparava
num âmbito maior para suportar o resultado daquilo que ele veio realizar, o resultado de sua obra e de seu ministério. E é aqui que nós entramos necessariamente em nosso estudo aqui, né? Que eu vou considerar com os irmãos. De fato, o que Jesus fazia paralelamente, que nós muitas vezes não percebemos na leitura do texto, né? Vamos considerar isso aí. Ele se preparava fisicamente, porque era necessário ter preparo físico para aguentar tudo aquilo que ele iria aguentar. Era necessário ter preparo espiritual, porque eu queria suportar. Era impossível qualquer uma outra criatura suportar. E também se preparava o seu equilíbrio emocional e racional, ou seja, a sua mente, para completar todo o propósito a que veio a este mundo. Então vamos analisar esses tópicos individualmente. Preparo físico. Jesus, enquanto ministrava e pregava as boas novas e realizava os seus milagres, né, ele empreendia longas e extenuantes caminhadas. Para que os amigos tenham uma ideia dessas caminhadas que ele realizava, bastaria falar para os irmãos que ele tinha uma caminhada recorrente que ia de Cafarnaum a Jerusalém. Essa caminhada distava de mais de 185 quilômetros de distância, e ele fazia isso a pé, né? Fora isso, nós temos vários relatos de muitas caminhadas e empreendimentos missionários dele. Entre estas, podemos citar a que ele fez na mulher cananeia, lá em Tiro e Sidom, ou também lá em Cesareia de Filipe, né? E outras regiões difíceis também. E também ele tinha suas privações, e estes foram os meios usados por Jesus para o seu exercício e preparo para suportar e aguentar, sem desfalecer, ao flagelo imposto pela fúria do inferno contra o seu físico, que ficou a ossos vistos, e a sua energia vital. Isso nós podemos considerar no flagelo que ele sofreu, né, em que ficou os seus ossos à amostra, e assim ele carregou a cruz naquela excruciante dor, com a coroa de espinho cravada em sua cabeça, né, e os seus ossos das costas e das duas laterais à amostra ali, por causa daquele flagelo em que sofreu, e a sua energia vital, que foi extremamente debilitada, mas ainda assim ele a mantinha, porque ele foi preparado para isso. E agora o tópico preparo espiritual. Jesus também sabia do abandono que experimentaria. Ele ficou só, né? Muitas vezes, diante de umas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, nós procuramos socorro e conforto, alguém que nos ajude a passar por aquela situação difícil. Normalmente são pessoas da nossa família, os nossos amigos, aqueles que nos são mais próximos, que prestam esse socorro para a gente. Todavia, aqui nós vemos que aconteceu com Jesus completamente o contrário. Ele ficou só, sem Deus, que se afastou devido ao pecado do homem que estava sobre ele naquela hora mais excruciante de sua vida. Já estava sendo descarregado sobre ele o pecado do mundo, o pecado dos homens, de todos os homens, que ele iria pagar, que ele ia cravar na cruz. Então, nesse momento, Deus também o deixou só. E ele sentiu essa solidão, quando ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque realmente ficou só. Ele levou consigo os seus discípulos, que eram os seus amigos mais próximos, mas estes, a quem ele amava, fugiram com medo, deixaram ele com medo, né? Um pavor daquela hora, daquela circunstância. E Jesus também, dos seus amigos, né? Não teve o conforto, não teve a companhia. Com todos contra ele, inclusive a classe religiosa, sacerdotal, os escribas, né? E todo o inferno, o inimigo e sua exorte, num esforço colossal em torno dele para destruir e impedir que ele chegasse até a cruz. Estes, o inferno e todas as suas hostes, inclusive, sempre estavam perto para atrapalhar
incitando, envenenando o homem a quem Jesus veio salvar. Aqui acrescento que o homem, imbuído desse desejo, cobiça, dessa inveja que tinha de Jesus, dessa sede de poder, ira, ódio, paixão pelas coisas do mundo, consegue ser muitas vezes pior até do que o inimigo. Às vezes o inimigo começa a incitar o homem e o homem perde a noção e consegue ser pior do que o inimigo. Os irmãos duvidam disso? Olha lá em Jeremias, capítulo 5, verso 28. Eu vou ler esse texto aqui para os irmãos, a partir do versículo 27, para que os irmãos tenham uma ideia. Como uma gaiola cheia de pássaros, ele falando de homens aqui, como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandecem e enriquecem, engordando-se, alisam-se e ultrapassam os feitos até mesmo do maligno. Ou seja, conseguem ser até pior do que o inimigo, até pior do que o inferno, né? E também no milênio nós vamos ver essa situação, quando os homens, agora sim, sem a presença do inimigo, né? Com o reino perfeito, com tudo perfeito, com Deus reinando sobre o trono durante o milênio, assim mesmo, a sede de poder, a primazia, se insurgirão em seus corações, o desejo, a vaidade, a ambição, surgirão nos seus corações, né, contra o trono do rei, contra o trono de Cristo no milênio. Então nós temos aqui essa circunstância do preparo espiritual de Jesus para aquilo que ele iria preparar, onde ninguém suportaria, estaria só, na maior guerra já travada em todo o universo e que se desenrolou sobre a face dessa terra aqui. E ele, para essa guerra, estava só contra tudo, contra todos e sozinho. Também tinha que ter equilíbrio emocional. Jesus manteve em todo o tempo o seu equilíbrio emocional, mesmo diante de tanto pecado do homem, né? De tanto sofrimento, de tanta dor, da desgraça e da miséria humana. Nós muitas vezes não conseguimos entrar em contato com a miséria humana, pois não temos o equilíbrio emocional, muitas vezes, para aguentar tal situação. Eu me lembro até ilustrando aqui, né, de uma certa ocasião que eu evangelizei durante alguns anos em hospitais, muitas vezes sozinho, muitas vezes acompanhado de um irmão muito querido, eu me lembro dele com carinho, irmão Zezinho, né? E nós passávamos vários hospitais, mas tinha um hospital em especial, ou em particular, que era o Hospital do Câncer, ali na Praça da Cruz Vermelha, em que nós íamos, e tinha certas salas ali que era insuportável entrar, porque ali nós víamos o espectro de um sofrimento terrível e muito grande, pelo qual aquela doença fazia aqueles homens passar. E a deformação dos seus corpos, de sua aparência, era tão visível, tão grande e tão deformada, que era difícil de encarar. Então muitas vezes eu evangelizava ali, mas era difícil, muito difícil encarar aquela situação. E Jesus encarava isso o tempo todo, né? Nós não percebemos o que ele encarava nessa circunstância da miséria humana, da degradação humana, da destruição humana, mas ele, né, tinha o equilíbrio emocional para chegar até essa situação. Muitas vezes eu mesmo tenho dificuldade de chegar perto de uma pessoa que cheira mal, mas Jesus estava no meio desses que cheiravam mal e estavam mal e envoltos em pecados para os salvar. E por último aqui, desses tópicos aqui, vou falar do equilíbrio racional, mental de Jesus. O completo domínio de suas emoções e racionalidade, mesmo diante da mais cruenta e insuportável dor infligida a ele, sem nenhuma gota de misericórdia. A dor infligida levaria qualquer outro a desejar ardentemente a morte para se livrar de tão terrível e insuportável dor. Enquanto estava em seu ministério, estava se preparando física e mentalmente para o momento para o qual viera. E ao mesmo tempo, negócio importante, e ele estava preparando os seus discípulos para também suportar aquilo pelo qual também iriam passar no futuro. Seus discípulos muitas vezes não percebiam, mas aquela jornada, aquelas excruciantes jornadas, aquelas dificuldades pelas quais eles passavam,
também fazia parte do ministério de Jesus para as suas vidas. Ele tinha o perfeito conhecimento de sua missão. Jesus tinha o perfeito conhecimento de sua missão, e caminhava nessa direção, se preparava para que tivesse condições de beber todo o cálice que ele estava preparado, sem sucumbir pelo caminho, nem perder a razão, mantendo a plena consciência, mesmo diante do flagelo inominável e indescritível pelo qual iria passar. Ou seja, ele sabia o que estava vindo. Talvez se ele falasse para os discípulos que estava vindo, alguns já teriam desistido antes. Mas ele, foi preparando os discípulos para isso, sem falar para ele o que vinha mais à frente. Foi preparando. Mas ele sabia o que estava à frente e sabia, o que teria que suportar, o flagelo pelo qual teria que suportar. E ele passou e alcançou essa vitória, a maior vitória jamais vista no universo. Todo o universo ficou pasmo com a grandeza do amor de Deus demonstrada aqui na terra de uma forma tão cabal que todo o universo ficou pasmo diante daquilo que viu. A sua vitória não tem, nem nunca terá paralelo em toda a história da criação. Eu quero abrir até aqui, mas um parênteses, para narrar uma coisa que me passou pela mente há algum tempo de minha vida. Houve um tempo em que eu imaginei que, se nós tivéssemos um homem bem preparado física e mentalmente, suportaria esse cálice, ainda que não tivesse condições de redimir a sua própria, a sua alma, nem a de ninguém. Não redimir, mas imaginar que alguém poderia, diante de um bom preparo físico, de um bom condicionamento mental, chegar a suportar aquilo que Jesus chegou. Contudo, a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia e entender realmente aquilo pelo qual Jesus passou, aí a coisa alcançou uma grandeza que eu não imaginava. Então eu cheguei à conclusão que não existe nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que conseguiria passar pelo que Jesus passou. Somente ele tinha condições físicas e mentais e emocionais, e perfeito controle mental e racional para suportar o que ele suportou. A repercussão extraordinária dessa vitória transformou, ecoou, ressoou no céu, na terra, no paraíso e no inferno. E aqui, nesse grifo final aqui, no inferno, é que vai ser objeto do nosso estudo posterior, e que nós vamos ter a pergunta final aqui, que vai deixar os irmãos um tanto quanto céticos. Mas aqui nós não vamos relativizar o texto, vamos trazer os textos para os irmãos, e que vai deixar os irmãos de boca aberta. Continuando. E essa vitória aconteceu no exato momento em que ele ressuscitou. Ele conquistou essa vitória sozinho. Não havia nenhuma criatura, por mais poderosa e preparada que fosse em toda a criação, que conseguisse conquistar essa vitória que ele conquistou a preço muito caro e nos deu de graça. Deu de graça a todos aqueles que receberam a sua dádiva gratuita, graciosa, e que ele conquistou com muito sofrimento, com muita dor, com muita luta, com muita abnegação. Ele conquistou e nos deu de graça. Vamos entender um pouquinho essa vitória de repercussão extraordinária que aconteceu no céu, na terra, no paraíso e no inferno. Vamos trabalhar isso nos tópicos. Primeiro, o céu. No céu nós já temos alguma coisa relacionada a isso nos vídeos anteriores aí, e que fala que ele libertou o céu da presença incômoda e indesejada do inimigo, e trouxe de novo a ordem e a harmonia em todo o universo, expulsando de lá aquele que só vinha para incomodar e para ridicularizar a obra de Deus nesse mundo aqui. Na terra, trouxe salvação a todos os que creram e o aceitaram como Senhor e Salvador.
e destituiu o príncipe desse mundo, assumiu o seu lugar e a nossa defesa no céu. Também está nos vídeos anteriores que os irmãos poderão observar lá também. E no paraíso, ele levou cativo o cativeiro, né? E libertou os salvos, presos do jugo da morte, os salvos que estavam no paraíso, né? Que era uma parte contígua ao inferno, né? Ele libertou os salvos e presos do jugo da morte. Jugo da morte por quê? Porque quem detinha as chaves da morte do inferno era Satanás. Então eles morreram e não poderiam sair desse mundo aqui. Então do jugo da morte e do inimigo, presos no paraíso, nos livrou da, percebam bem, nos livrou da tirania do inimigo, né? Da tirania do inimigo, e nos deu a graça de Deus, e nos deu aquele momento de esperança, de graça e de misericórdia, estabelecendo um período de graça. Saiu o inimigo, que era o tirano, e entrou o Deus da graça, estabelecendo a graça sobre o mundo. E por fim, como está lá naquele detalhezinho anterior, no inferno, livrou os perdidos que estavam prisioneiros no inferno. Esses não estavam para entrar no inferno de sofrimento. Livrou os perdidos da soberania do inimigo, porque é ele quem mandava lá. Ele, Jesus, tomando a chave, se tornou o Senhor do inferno e invadiu o inferno com a sua misericórdia e a sua mensagem de esperança. Isso vai deixar para o outro vídeo. Os irmãos esperem que vai ter grandes revelações aí, e os textos vão ser uns textos bastante maravilhosos que os irmãos vão entender aí. Bom, irmãos, com relação a esses 3 tópicos anteriores, você já tem noção em função dos vídeos de estudos já anteriormente postados. Agora surge este 4º tópico, que certamente despertou sua atenção, curiosidade e até mesmo, grifo aqui, ceticismo. Tenho certeza. Todavia aqui começa uma grande revelação sobre o tamanho da misericórdia de Deus. E é aqui, nessas águas, que vamos começar a navegar com grandes revelações que vão vir adiante. E nesse estudo adiante, sim, vamos ter uma boa quantidade de textos que vamos analisar. Para os irmãos aí, um forte abraço, fica com Deus e até mais adiante um pouquinho.